Olá, tudo bem? Eu venho abordando mais um tema sobre dureza de coração. Pai querido, que o Senhor nos ajude, Pai, a entender esse assunto na profundidade dele, Senhor. Que o Senhor ministre nossos corações e nos ajuda, Senhor Deus, refletirmos e entendermos o que o Senhor quer ministrar no nosso coração. Nos ajuda, Senhor Deus, que todos nós sempre nos mantemos libertos, Deus, da dureza de coração, Deus. Não deixa nada, Senhor Deus, desviar o teu foco, Deus, da nossa vida. Nenhum pecado, nenhuma dor, nenhuma distração venha, venha endurecer nosso coração, Deus. Nos ajude com essa palavra. É assim que eu peço e te agradeço, desde já. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, como eu estava falando, eu vou falar sobre esse tema, né? Eu vou começar refletindo assim com vocês o que você guarda no seu coração, o que você alimenta seu coração. Nesse momento, o que você está alimentando o seu coração? O que tem dentro dele nesse momento? A gente sabe que o coração é onde vem as nossas fontes da nossa vida. Por isso que a gente é importante, como já falei em vídeos anteriores, guardar o coração. E eu separei alguns versículos aqui para ler para vocês, para comentar junto aqui. Mateus 13:15. Mateus 13:15. Pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem e seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permite que eu os cure. Muitas vezes nós fechamos o nosso coração, né? Ficamos com nosso coração duro. Então eu separei mais um versículo que se aprofunda nisso também. Em Jeremias 4, eu separei alguns versículos e vou falar algumas partes mais importantes dele. Passem o arado na terra endurecida. Tô lendo aqui. Passem o arado na terra endurecida. Não desperdicem semente entre os espinhos. Muitas vezes a nossa terra, o nosso solo, né? A gente não. Até do nosso coração, né? Esse solo, essa terra está endurecida, ela não foi preparada para plantar alguma coisa. E a gente semeia no meio de espinhos. Então, às vezes, nós queremos falar, por exemplo, ajudar, por exemplo, tanto falar com nós mesmos, né? Refletimos nós mesmos a palavra do Senhor, como com as pessoas. Então, muitas vezes a gente quer se disciplinar com uma palavra de conhecimento, mas a gente está com a terra dura do nosso coração. E se tiver com a terra dura, automaticamente o orgulho vai tomar conta de nós. E
e a gente não vai receber outras palavras que agregam, que edificam a nossa vida. Por quê? Porque o nosso coração tá duro, seja pelas dores da vida, seja pelas amarguras, ou pela raiva, ou pela ira. Então a gente fecha esse coração e a gente quer automaticamente enviar para o nosso próprio coração palavras de conhecimento, para que a gente consiga praticar a palavra. Mas nós não conseguimos praticar a palavra. Por quê? Porque o nosso coração está endurecido. Ou seja, se a gente não se submeter à palavra, ou até falar até com Deus, conversando com Deus mesmo. Tá, Deus, eu vou tentar fazer isso. Então você já não vai fazer. Quem vai tentar já não vai fazer. Como eu já tinha falado nos vídeos anteriores, tudo é pela fé. A gente fala com convicção, né? Até com uma pessoa. Como que você vai falar com essa pessoa? Olha, eu vou tentar te perdoar, né? Não tem. Ou seja, a gente tem que falar, tá bom, eu vou fazer isso, me perdoa disso, não é verdade? E com Deus também. Deus, tá bom, eu não vou mais fazer isso, né? E, e porque assim, se não há nada, se a gente não arar a terra do nosso coração, não tirar os espinhos, a gente não pode colocar semente dentro dele, a gente nem consegue colocar semente para que frutifique depois essa semente. Porque por isso que tá falando aqui nesse versículo, não desperdicem colocar semente entre os espinhos. Então, como você quer colocar coisas boas no meio de espinho, não é verdade? Pois a sua terra está endurecida. Não tem como você plantar coisas boas, frutas diferentes, frutos, sabendo que você não arou a terra do seu coração, está com ele duro, com dificuldade de se render ao Senhor, você está com dificuldade de manter o coração humilde perante o Senhor. Então, automaticamente, nos seus relacionamentos você também vai ter essa dificuldade. Se com o Senhor você está com essa dificuldade de se submeter à palavra, de se submeter ao senhorio do Senhor quando Ele fala com você de algum pecado. E nós sabemos que quando estamos no Senhor e o Senhor está em nós, Ele nos sempre, Ele vem para nós sempre, para que a gente cada vez se arrependa cada vez mais e se purifique cada vez mais. Então a gente precisa manter esse processo de pureza interna, de purificação, de santificação, e não cometer, claro, os mesmos pecados. Sim, tá se arrependendo cada vez mais, né? Sim, às vezes a gente se pega em pecados que a gente não gostaria de tê-los mais. Mas o importante é você se arrepender de todo o coração para que o Espírito Santo mantenha a chama dele acesa em você e que você não caia nas mesmas armadilhas, nos mesmos pecados, nas mesmas dificuldades que você havia passado, né? Sei lá quanto tempo, né? Dias, meses, anos. O Senhor, como eu já tinha falado, o Senhor tem novidade de vida para nós. Então, que a gente passe o arado, tirando todos esses espinhos. Lembra do jardim lá do início que eu tinha falado? Da primeira aula do pecado? Então a gente tem que passar o arado, tirando os espinhos, tirando tudo que estraga esse jardim, né? Tudo.
Todo obstáculo a gente tem que tirar. Tudo que nos atrapalha. E continuando a ler aqui, removam obstáculos do seu coração e mude sua atitude perante o Senhor. Essa parte que eu achei mais interessante. Do Jeremias 4:4. Então, remover os obstáculos do coração, mude sua atitude perante o Senhor para que Ele venha se voltar para você novamente. Para que Ele venha te guiar novamente onde você parou, naquele mesmo caminho que você parou, para continuar andando com Ele. E o 10 eu vou ler aqui também. Então, versículo. Então eu disse: ó soberano Senhor, o povo foi enganado por aquilo que disseste, pois prometeste paz a Jerusalém, mas a espada está em nossa garganta. Se a espada está na nossa garganta, se a gente fala o que não devemos, se nós falamos o que não devemos, como que nós queremos a paz se nós falamos aquilo que não agrega, não edifica, né? Com a nossa boca, a gente peca. Então, como que a gente quer a paz que excede o entendimento? Como está dizendo aqui. Pois prometeste paz a Jerusalém, mas a espada está em nossa garganta. Então, se a gente está com a espada na nossa garganta, pronto para ferir, não é mesmo? Como que a gente quer manter essa paz? Não vai manter essa paz se a nossa boca não mudar. Porque a nossa boca só é resultado do que tem dentro do nosso coração. Se a gente não vigia as intenções e as motivações do nosso coração, como a gente quer uma paz constante na nossa vida, que excede o entendimento, não vai conseguir, a gente não vai conseguir dessa forma. E pulando para o versículo 14. Ó Jerusalém, purifique seu coração para que seja salva. Até quando abrigará pensamentos malignos? Bom, aqui, se a gente não purificar nosso coração, nós não seremos salvos. Salvos de nós mesmos, pois nós somos o nosso próprio inimigo. O maior inimigo nosso é a gente mesmo. Esse é o nosso pior inimigo, nós mesmos. E se você fica alimentando pensamentos que não são do Senhor, pensamentos impuros, que faz você sofrer, que te machuca e fica pensando mal sobre você, sobre o próximo, como que você vai querer manter a paz? Estar em paz, viver em paz, como? E até quando você vai ficar alimentando isso? Renove a sua mente, ressignifique a sua mente com a palavra de Deus. E como os vídeos anteriores, né? E no próximo 17, versículo. Meu povo se rebelou contra mim, diz o Senhor. Porque é rebeldia mesmo, você se manter naquele mesmo pecado é uma rebeldia. 18. Suas próprias ações trouxeram isso sobre vocês. É um castigo amargo que atinge o seu coração. Então, as nossas próprias ações, o que a gente pensa, o que a gente fala, essas ações trazem isso sobre nós mesmos. É um castigo amargo sobre nós, que atinge o nosso coração diretamente. Então, a nossa boca fala do que o coração está cheio, mas se o nosso coração, a gente não vigia ele, não sonda ele, não mantém puro ele, como a gente quer falar coisas boas e pensar coisas boas, a gente não consegue.
E no 20, minhas tendas de repente foram destruídas. Meus abrigos foram derrubados num instante. Essa parte desse versículo. Ou seja, minhas tendas e meus abrigos foram derrubados significa a minha proteção, como se fossem as minhas muralhas, como se fosse, né, tudo que me rodeia, o que me protege, a minha casa foi derrubada num instante. Foi destruída de repente, repentinamente, num instante. Por não sondar a intenção do coração, a motivação do meu coração. O porquê que eu tô alimentando esse tipo de raiz na minha vida. Sei lá, raiz amarga, né? Uma amargura, uma dor, uma raiva, uma ira, um pensamento negativo. Enfim. E o que o outro faz só remete a ele e Deus. A nossa parte é orar pelo próximo e cuidar do solo fértil do nosso coração. E cuidar dos nossos pensamentos, da motivação, o que nós estamos pensando e alimentando. No 22 agora. Meu povo é tolo e não me conhece, diz o Senhor. São crianças sem juízo, que não entende coisa alguma. São astutos, espertos, para fazer o mal, mas não têm ideia de como fazer o bem. É claro que se a gente alimenta pensamentos que não agradam a Deus, se nós alimentamos o nosso coração com o que não agrada a Deus, e a gente resiste à palavra de Deus, em ser ministrado por Deus, em ser ministrado pelo Espírito Santo, é claro que a gente vai ficar com o coração endurecido e a gente vai agir conforme esse coração endurecido. A gente vai falar, a gente vai pensar, a gente vai sentir conforme esse coração endurecido. E automaticamente a gente não vai entender nada. Por isso que aqui tá dizendo, você não vai ter nem ideia como fazer o bem. Não tem ideia, porque se a gente não consegue estar bem com a gente mesmo, com Deus, se a gente não consegue estar bem na vertical com Deus, nosso relacionamento com Deus, como a gente quer estar bem na horizontal, nosso relacionamento com pessoas, a gente não consegue. É primeiro na vertical, nosso relacionamento tem que estar bem com Deus, para depois a gente querer estar nosso relacionamento bem com as pessoas. Senão a gente vai refletir com as pessoas o que a gente está com Deus. E Provérbios 14, 12, eu vou ler aqui. Há caminho ao homem que parece direito, mas a fim dele são os caminhos da morte. Provérbios 16, 25. Há caminhos parecidos, lembra? Que parecem certos, mas podem acabar levando à morte. Bem parecidos, né? Então, os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Ou a gente se submete a andar nos caminhos do Senhor, que é renunciar a gente mesmo para a gente fazer a vontade de Deus. A gente tem que estar lutando, nosso maior inimigo é a gente mesmo, então a gente tem que viver lutando contra nós mesmos. Para que nós mesmos não venhamos estragar o que Deus já está, o trabalho, a obra que Ele está fazendo em nós. Então, que a gente possa se submeter ao senhorio de Deus, do Espírito Santo, e possa se render à palavra, no nosso coração, para que a gente não seja duro, não tenha dificuldade, muitas dificuldades, muitas dores tomando lugar do Senhor. A paz dele, só a gente pode perder a paz dele. Ninguém mais pode nos tirar a paz. Só nós mesmos somos responsáveis, nós somos inimigos de nós mesmos. O que o outro faz remete ele a Deus. Essa não é a nossa responsabilidade. Fora orar pelo outro,
mas não é nossa responsabilidade. Cada um presta conta com o Senhor. Então, julgar não é para nós, é para nós deixarmos nas mãos do Senhor. Ele que é o verdadeiro juiz, não somos nós. Inclusive, tem um versículo que fala que nossa justiça é trapos de imundícia. Ou seja, nós não fazemos a justiça, temos a justiça correta. Então, nós dependemos do nosso Senhor, é Ele que é justo, Ele que é o verdadeiro justo, o juiz honesto, que pode julgar as nossas causas e não a gente ficar deduzindo alguma coisa do outro. É entre Ele e o Senhor. No máximo, a gente ora por Ele, intercede por Ele, né? E pronto. Nós precisamos cuidar do solo do nosso coração, vigiarmos a intenção, a motivação do nosso coração para estarmos bem com o nosso Criador, com Jesus, com o Espírito Santo. E que nada venha abalar o nosso coração. Porque o Senhor cuida de nós, Ele tem cuidado de nós. Amém?